Bem-vindas novamente ao Entre Mulheres, o programa que celebra a força, a sabedoria e as magias femininas. Hoje nós estamos prontas para mergulhar em mais um tema, mais uma vez, da fé, mas unido a um tema que chama a atenção de muitas de vocês, que é o nosso corpo feminino. Nossa convidada de hoje é educadora física e ela usa a motivação para realizar na vida dela, mas também para fortalecer quem está por perto. Preparem-se para se encantar com as histórias dessa mulher astrológica, como ela gosta de falar, porque hoje nós temos a alegria de receber a minha amiga amada, Débora Andrade. Bem-vinda! Oi, gente. É um prazer estar fazendo parte desse projeto. E vamos lá, vamos bater esse papo que eu estou super empolgada. Ai, nós também, acredite. Estava ansiosa por trazer, porque eu sinto como esse pilar seu do corpo, né? É um pilar que vem para chamar também essa energia para nós e vem de um outro lugar que esse meu sagrado trabalha. Então, eu estava ansiosa para te receber. Gente, quem não conhece ainda, Débora é formada em Educação Física, licenciada pela Faculdade Montenegro em Vicaraí e também bacharel em Educação Física pela Faculdade Social da Bahia. Ela é pós-graduanda em psicobiologia dos distúrbios da ansiedade e atua em Salvador há 9 anos, conhecida pelos excelentes mesmo, vejam no perfil dela, resultados do treinamento de força para a mulher em diferentes idades. Um empoderamento incrível, aquele que vem de dentro para fora, mas também aquele que surge aí de fora e ajuda a chegar lá dentro. Bem-vinda, minha amiga. Fala um pouco mais para essas mulheres. Quem é você? E como essa fé maravilhosa te ajuda a realizar. Oi, gente, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, Nau. Bom, eu sou Débora Andrade, né? A princípio, uma menina sonhadora que saía de Vicaraí, uma cidade do sul da Bahia maravilhosa, a caminho de Salvador, para realizar o sonho de ser personal trainer. Tá? Antes eu trabalhava no ambiente escolar, mas quando eu assistia, né, os programas de televisão, as novelas, e mostrava ali todo aquele contexto do personal trainer, eu sonhava com esse universo. E vindo ao curso em Salvador, eu descobri que era uma área promissora e que era possível realizar esse sonho de ser personal e de trabalhar na capital. E assim eu fiz. Encerrei os meus projetos na escola, onde eu trabalhava, e coloquei a malinha nas costas e vim para Salvador realizar esse sonho de ser personal, e graças a Deus deu tudo certo. Então, eu gosto de me definir como uma mulher, né, sonhadora, e que sempre, sempre, quando eu falo sonhadora, eu não estou falando somente no campo da imaginação, mas no campo da realização, sonhar e acreditar que é possível sempre, sempre, sempre realizar aquilo que a gente acredita. Ai, você é prova viva disso. Gente, eu acompanho essa mulher há muitos anos, a gente tem um laço afetivo e é com muito orgulho que eu trago ela aqui hoje para mostrar para vocês, primeiro, esse trabalho maravilhoso que ela faz e, segundo, como ela tem realizado coisas lindas. Porque a gente falava agora há pouco nos bastidores de como você usa essa fé para realizar e você trouxe essa mensagem de forma tão potente, né? Coisas que você nem sonhava e que agora acontecem na sua vida e que você sente que tem ligação com a fé, não é isso? Total, total, total. E eu sempre costumo falar, né, para as minhas alunas e para as pessoas que convivem comigo, a importância da gente cuidar da nossa energia mesmo interna, desde o pensamento, porque eu acho que tudo é energia, né? É, a forma como você se cuida, como você preserva essa fé que você tem. Porque às vezes tem dias que a gente acorda é, cabisbaixo, é alguma coisa que dá errado no dia, que não sai como você imagina, e aí dá aquela desmotivada. Então, eu acho que a fé entra nesse papel, assim, sabe? De dar aquela cutucada no seu íntimo e dizer assim, não, bora, levanta, vamos lá, você só precisa dar um passo, o resto vai ser realizado. E eu acordo todos os dias acreditando nisso. Que tem Como aí, né, uma força maior guiando a minha cabeça, guiando os meus passos, guiando tudo que eu vou fazendo e vai abrindo os caminhos e as coisas vão se acontecendo.
Como é bom te ouvir sobre isso. É muito lindo, muito potente, porque é o principal de plantar essa sementinha nas mulheres, sabe? No meu trabalho com o Sagrado Feminino, que eu venho guiando essas mulheres para revelarem essa força dessa deusa interior, né? De amar o corpo feminino, de amar o seu ventre, de amar o ciclo menstrual, de ajudar essas mulheres a fazerem as pazes com esses ciclos e com essa força feminina que vive em nós. Eu tento plantar essa sementinha diariamente, de que a gente pode se fortalecer com o que a gente até já tem aqui e acreditando que tem algo maior lá em cima. Mas é plantar de pontinho em pontinho, porque hoje, com essa sociedade que a gente vive, às vezes em meio a tanta correria, e parece que precisa ser uma coisa muito grandiosa, essa coisa de fé, e não é sobre isso que você falou agora. É sobre ter um momento da gente acreditar, da gente confiar, respirar, pedir. Às vezes falta até isso, até o pedir. Então, quando a gente pede, a gente confia, muitas vezes a gente realiza de forma muito grandiosa. Interessante de você falando sobre essa questão de amar o ciclo menstrual, é que depois que você começou, né, a publicar, a falar sobre essa questão de amar, de se atentar ao ciclo menstrual, eu mudei a forma como eu vejo o meu ciclo, porque antes, realmente, para mim, eu sempre olhava pela perspectiva de que era um incômodo, de que era doloroso, de que era uma coisa é, naquele período ruim, e fui ressignificando isso. Então, hoje eu percebo, por exemplo, que quando eu tenho uma rotina um pouco mais apertada, um pouco mais estressante, quando as minhas emoções estão mais bagunçadas, esse ciclo ele vem de uma forma mais diferente, ou com aumento de fluxo, ou com um pouco mais de cólica. Então, quando eu estou mais, quando eu consigo me conectar mais, e fui criando para mim, dentro da minha rotina, os meus rituais de conexão comigo, né? Por exemplo, um dos é que o meu sonho, né? É importante falar isso. Eu sonhei um dia poder morar em Salvador, perto do mar. E hoje eu moro perto do mar. Então, um dos meus rituais de autocuidado e de conexão comigo mesma é, em algum momento da minha semana, tirar um tempinho para dar um mergulho no mar, dar aquela relaxada, pensar um pouco, e sempre procuro ir lá sozinha, procuro ir sem distrações, assim, um momento meu com o mar, que é uma coisa que me relaxa, que me faz muito bem. Então eu percebo que esses pequenos rituais de autocuidado, acendo vela, tomo banho de folha, de canela, alfazema. Então eu percebo que esses rituais de autocuidado me garantem ao longo do mês, quando eu chego naquele ciclo, eu consigo me cuidar dessa forma, me perceber um ciclo mais tranquilo. Assim também, quando não acontece dessa forma, que eu estou bem, assim, que quando eu percebo, eu falei, meu Deus, eu já estou entrando no ciclo. E aí estou toda cheia de cólica, toda molinha, com vontade de ficar deitada, de ficar quietinha, aí eu percebo que está faltando essa conexão comigo mesmo, e que aquele é o momento de tentar desacelerar e fazer essa conexão. Ai, que bom saber disso. Que bom saber que essa sementinha de luz está aí, porque o nosso ciclo é potência pura na vida da mulher. Infelizmente, Potência estão total. colocando a gente para tirá-lo, né, para maquiá-lo com de diversas maneiras, incluindo aí os hormônios sintéticos. Mas ele é também um ato de fé. Olha como você traz agora essa percepção, e como ela é muito rica, ela vem de sabedorias de povos ancestrais. Essa sabedoria de você saber que ao longo do mês vai refletir no seu ciclo e principalmente de que a pausa que você faz é fortalecedora para o processo e desafio que vem a seguir. E isso é o que? Isso é fé. É saber que tudo passa, que isso também passa, e que se você fizer uma pausa agora, você vai estar fortalecido para o futuro, você está levando essa fé para o seu futuro. Né? Então, cada célula do nosso corpo envia mensagens, e as mensagens de fé também. Basta a gente escutar. E por falar em corpo, quero saber de você, dessa sua área maravilhosa, né? Das mulheres que têm passado por aqui, certamente você é aquela que está numa área que talvez as pessoas vejam como mais distante da fé, por ser justamente uma área que cuida do corpo, né? Então eu adoraria que você me falasse um pouco sobre como é essa relação com a fé enquanto você cuida dessas mulheres, né? Porque você é uma cuidadora delas também, não é só uma professora do corpo. Como é essa relação da fé com esse seu profissionalismo com essas mulheres, independente de religião, né? Na diversidade. Tem uma frase que a gente usa muito na educação física que fala sobre mente sã, corpo são.
né? E eu acho que a fé, ela perpassa muito pelos campos, né, da nossa mente. Então, toda vez que eu estou com as minhas alunas, eu sempre procuro, né? A gente dialoga bastante ao longo do treino e eu tento também estar um pouco presente na vida delas, seja através de grupos ou seja através da conversa mesmo no WhatsApp, né? De quando a gente não está naquele momento do treino, procurar saber como é que tá, procurar saber como é que tá a vida, como é que ela está se sentindo, qual é o momento da vida que ela está. E isso faz toda a diferença, porque assim, quando uma mulher ela consegue transformar o seu corpo, seja dentro de um programa de emagrecimento ou de hipertrofia ou do que quer que seja, isso perpassa pelo campo da mente. E a mente acaba burlando a gente em diversos momentos, né? Se você não está bem no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, no seu contexto financeiro e em todo o seu contexto, isso sempre acaba refletindo no seu rendimento no treino, acaba refletindo na forma como você se alimenta, acaba refletindo na forma como você se enxerga, na forma como você externa esse seu ser para o mundo. Então, eu acho que dentro da minha prática profissional, um dos meus diferenciais é esse, é tratar o meu aluno, enxergando ele de uma forma holística e mostrando para ele que ele precisa estar cuidando de todos esses âmbitos para que esteja ali as coisas acontecendo, né? E essa parte da espiritualidade, ela é fundamental. A gente precisa estar sempre, cada um dentro do que acredita, dentro do que pratica, alimentando essa espiritualidade para que tudo acabe fluindo bem, né? Para que as energias estejam ali equilibradas e as coisas aconteçam. Ah, e com isso você tem tido resultados incríveis, porque, mais uma vez, visitem lá o perfil de Débora e vejam como é fantástico os resultados das alunas dela, das Incrível. pessoas que ela acompanha. Tem a ver com isso, tem a ver com fé, porque são superações de enormes desafios, e é muito lindo ver isso. Eu já te parabenizo por esse trabalho que é muito, muito lindo. E hoje você vive numa sociedade que traz aí uma diversidade maior, uma comunidade, vamos dizer, né, nos arredores, nos seus arredores, porque Salvador respira a espiritualidade livre, essa diversidade que a gente tanto fala aqui no Entre Mulheres. Mas você certamente teve uma formação, talvez religiosa ou espiritual. Como é que foi isso para você? O que você aprendeu ao longo da vida e quando você amplia esse horizonte para ver que existem mais coisas? Como é essa sua relação com a fé mais antiga e a fé atual? Sim. A minha mãe sempre deu ênfase na minha formação dentro do catolicismo. Então, eu fiz batismo, fiz a crisma, fiz a primeira comunhão, mas a minha avó materna, né, a mãe da minha mãe, vó Anitta, que eu tenho até tatuada aqui, vó Anitta, sempre foi, para mim, um exemplo muito grande de fé e sempre acendeu velas em casa, né? Sempre nas sextas-feiras ela colocava a gente sentada para poder rezar, e eu faço questão rezar mesmo aquela rezinha da folhinha, e eu sempre fiz questão de passar isso para o meu filho. Então, desde pequenininho, sempre que nós vamos aí de Caraí, eu levo ele na casa da minha avó, para minha avó rezar, né? Mostro a ele o altar de minha avó, que tem todos os santos que ela atua, ela acende vela, coloca sempre flores, enfeita ali o altar dela. No período de cada santo, ela enfeita. A minha infância, eu cresci acompanhando, né, as festas Cosme e Damião, Santa Bárbara. Então, essa religiosidade da minha avó faz parte da minha vida até hoje, né? Eu estou distante, mas mantenho sempre os banhos, acender vela, cultuar os santos. Então, é uma coisa que faz parte da minha fé, da fé da minha casa, e eu tenho muito orgulho e me preenche, né? Algo que realmente me preenche e me sustenta. Ah, eu imagino como. E já estou achando lindo o processo de você conhecer com seu filho, porque
você já está formando também essa formação religiosa dele de forma diversa e ampla. Foi um dos pontos fortes também que me fizeram te convidar para estar aqui, essa forma amorosa, como você sempre mostra, o benzimento com ervas feito por sua avó Anitta em seu filho. Isso para mim é um ponto imenso assim da diversidade, de como a gente pode estar em diferentes lugares e levar a nossa fé com a gente e mostrar que essa ancestralidade é potente na nossa vida, na nossa formação. Sem as raízes, nós não conseguimos, né, abrir as nossas asas e voar. Então essas raízes são muito importantes. E você compartilhar isso, eu acho muito bonito. Mas aí eu queria te perguntar, quando você compartilha ou quando você fala um pouco dessa diversidade que você conecta no seu meio social, entre alunas, entre colegas, como é essa receptividade? De alguma maneira você já sentiu algum preconceito, alguma adversidade nessas conversas? Não, não sei se é porque Salvador é um ambiente bem diverso, as pessoas estão abertas, mas assim, sempre que eu compartilho, e eu acho que a gente acaba também compartilhando a nossa religiosidade, porque a gente tem mais aproximação, né? Então eu sou sempre muito bem recebida nesse quesito, assim, de, sabe, hoje eu não tô legal, baby. Não, minha filha, vá lá, tome um banho de sal grosso, um banho de alfazema, e aí todo mundo recebe bem. E sempre volta aí com a mensagem de que deu certo, de que está mais energizado, é um banho de mar. E eu acho que aqui em Salvador é meio que uma linguagem universal, assim, né? Todo mundo sabe que quando não tá legal, um banho de mar, fica todo mundo, porque Iemanjá tá lá e recebe todo mundo super bem, assim. Sempre, né? Dá aquela reativada e realiza. Um banho de mar renova qualquer energia. Indico, se você que está aqui ouvindo a gente, está um pouquinho para baixo, a energia está baixa, não tem nada que possa fazer no momento, vai lá e toma um banho de mar. Ou então fala aqui com a gente para tomar um banho de ervas, porque isso dá uma levantada no nosso astral, que é muito incrível para essas realizações, né? E eu fico feliz de você estar num ambiente que é assim. Eu sinto isso quando estou em Salvador, né? O quanto tem essa abertura incrível para essa diversidade, para essa mistura que nós somos, porque é a base da nossa humanidade, né? Da nossa brasilidade. É a nossa base, mas tem sido esquecida, infelizmente, por alguns movimentos mais extremistas, e a gente precisa reafirmar o quanto essa fé diversa, ela é bonita, É e ela é importante. forte, e ela impacta a nossa vida, né? E mulheres modernas que É, levam essa fé. você sabe que eu aprendi principalmente com a minha avó e sempre admirei muito, porque assim, nós éramos em um contexto de 7 pessoas em casa, em condições de extrema pobreza. E a minha avó sustentando o tempo inteiro aquela fé, né, de acender as velas, de fazer as rezas dela diante do altar dos santos, uma fé muito grande de Cosme Damião, em Santa Bárbara, Santa Luzia, e aí eu percebia que aquilo sustentava a nossa família, né? A fé que ela tinha promovia aquele otimismo, aquela motivação para que as coisas, para que cada um de nós continuássemos ali a nossa caminhada, mesmo em um momento onde a alimentação era precária, onde as condições de vida eram precárias, todos nós estávamos sempre motivados, porque a fé dela era uma âncora para a gente. Tudo aquilo que a gente tinha naquele momento era, apesar de, como eu sempre digo, de precário, de escasso, era o suficiente para que a gente continuasse caminhando. Então, isso sem dúvida foi assim, uma lição de vida que eu carrego para a minha vida, que eu transmito para o meu filho e que eu tenho certeza que fez toda a diferença na minha formação como pessoa, na minha formação profissional, né? E a resiliência que a minha avó teve naquele período e que era sustentada e alimentada pela fé que ela sempre cultuou. Que bonito esse relato, amiga, que forte, né? Quanto que realmente a fé sustenta, especialmente as populações periféricas. É o sustento, muitas vezes. E aí você me traz um lembrete importante aqui, que é o lembrete do quanto
as religiões de matriz africana, em todas as suas vertentes, ajudam muitas vezes a alimentar de forma física, de forma prática mesmo, esse povo periférico. É muitas vezes no caruru de Cosme e Damião, no arroz doce de Santo Antônio, numa comida de Santa Bárbara, que algumas pessoas da periferia têm a chance de se alimentar de uma forma mais abundante, vamos dizer assim, uma coisa mais saborosa, uma coisa diferente, né? E isso nem sempre é olhado só com o dedo do preconceito, mas não se vê o trabalho incrível que é feito pelas religiões de matriz africana, nesse sentido do alimentar, porque tudo dessa cultura é muito ligado à comida, ao alimento, justamente pelo sofrimento lá de trás dos povos escravizados. Exatamente. E na minha infância, e a infância da minha mãe, das minhas tias, ainda foi algo mais é, acentuado, né? Então, eu tive acesso à educação, eu tive acesso a frequentar a universidade, que foi o que me favoreceu estar nos espaços que eu estou hoje, mas para mim foi extremamente, talvez o fato de eu ter frequentado esses espaços, né, me alertou para entender a importância de sustentar e de levar à frente essa questão da ancestralidade e da religiosidade da minha avó. Porque naquele momento eu não tenho dúvida de que a religião dela, de que o ato de acender ali a vela, de acreditar, de ser resiliente, fez com que todos nós, todos da família, estivéssemos ali amparados e todos saudáveis, né? Mental, como pessoas que passamos por muita dificuldade, mas nós somos todos mentalmente saudáveis. Nossa, e você falando agora, me vem uma coisa muito amorosa, que é o fato de que as avós são quase um sinônimo de fé, né? Na nossa formação, quando a gente fala em ancestralidade, fala em avó, quem teve esse contato, quem viveu, as avós às vezes criam os netos para ajudar as mães que trabalham fora, né? E elas são esse sinônimo de fé. Você pensa em avó, essa avó aí que cria o neto, você pensa logo em fé, porque elas acabam tendo esse papel também de formadoras religiosas na nossa vida, assim como você está trazendo que foi na sua, e que em algum grau está sendo na vida do seu filho, porque ele vê o exemplo de fé ali da sua avó e da avó dele, que é a sua mãe, independente da religião em que estejam. Isso é muito forte. E para além dessa formação, né, hoje, assim, vivendo hoje aí em Salvador, tendo outras experiências, o que de mais forte você viu que foi para além dessa sua formação em relação a essa questão de fé e de religião, né? Algumas festas nos inspiram, alguns ritos, algumas práticas. O que de mais diferente você viu aí Nossa, que tocou seu coração? menina, é um negócio muito ancestralidade, é uma coisa que eu classifico como surreal, porque é algo que pega você despercebido, às vezes você acha que nem acredita, e aí você se pega ali. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu comecei a frequentar a capoeira. E a capoeira, o rito de abertura de uma roda de capoeira, toca-se a tabaco. E eu me peguei, assim, em vários momentos dentro da roda de capoeira, esperando aquele momento de entrar para jogar, me arrepiando inteira com o toque do atabaque. E aí tinha um professor da faculdade, e muito ligado também com essas questões de ancestralidade, estuda esse movimento africano no Brasil, desde a diáspora até agora. E aí ele sempre falava para mim, ele falava, minha filha, isso aí, essa ancestralidade lhe chamando, essa ancestralidade em você. E com o tempo, né, eu fui percebendo, porque assim, você vai conhecendo várias pessoas, e como a gente já falou, Salvador tem muita essa mistura, em algum momento você vai ser apresentada aí a elementos da religião de matriz africana. Então você vai percebendo o que tem em você que faz parte disso. Então eu percebi aqui em Salvador a minha ligação muito forte com o Iemanjá. Todas as vezes que eu estive no mar e que eu me encontrei diante de uma situação de sufoco, pedindo alguma coisa, essas coisas elas se realizaram porque eu consigo perceber o cuidado, né, de Iemanjá enquanto entidade na minha vida. E isso é fantástico.
Salve, salve, que eu também sou filha de mamãe, a gente precisa honrá-la aqui, né? Porque é fortalecedor, é colo, é amor, é um amor assim que a gente não sabe e nem explicar de como a gente sente, tanto quando está no mar, quanto quando a gente recorre a ela estando onde estiver. E aí, quando você fala da roda de capoeira, é isso, a gente se arrepia inteiro quando a coisa toca no nosso coração, quando toca ali o nosso terceiro olho, a gente se arrepia inteiro. Então, mulher, você que está aqui assistindo a gente, veja, a Débora vem de uma profissão que teoricamente não tem conexão com a fé, mas olha o tanto de experiências que ela traz e de coisas sensoriais para você conectar essa fé. Então, onde você estiver, se você está sentindo seu coração enfraquecido, está enfrentando aqueles problemas, aqueles desafios que você nem sabe mais como sair, se inspira nessas mulheres que têm passado por aqui, porque são força pura e realizadora. Olha para você, para esse corpo como potência, que nós somos lançadoras de foguete. E essa aqui já lançou muitos. Estou muito feliz de ver esse seu exemplo. Muito, muito mesmo. E desde sempre a minha história é em Salvador, né? Acho que é a minha história de vida no geral. É uma história de superação. Mas esse contato com a fé foi algo que se aflorou quando eu vim morar em Salvador mesmo, porque eu entendia que eu precisava enfrentar o mundo sozinha, distante, né, do seio da minha família, que sempre foi muito protetora da forma deles, mas eu precisava enfrentar isso fora de casa. Então, é, de uma forma meio que urgente, né, esse contato com a fé, ele se fez necessário por uma questão também de sobrevivência e adaptação. Então, desde a minha chegada em Salvador para tornar esse meu sonho realidade, eu tive alguns percalços no caminho e que eu tenho certeza que eu só superei eles com saúde mental. É importante falar isso, porque tem coisas que a gente supera, mas a gente fica meio sequelado. No meu caso, acho que a fé me ajudou a superar tudo isso com saúde mental mesmo, né? Então, foi importantíssimo para mim manter, né, esses pequenos rituais de fé, de aprender mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, no sentido de não me dar muito à oração, não me dar muito a esse momento de conversar, né, com Deus, de conversar com os santos, e no momento que eu me vi ali naquele sufoco, eu passei a entender que existia algo maior do que o poder da minha ação, né? Que eu precisava fazer, que eu precisava realizar, mas que eu precisava também acreditar que existia uma força maior do que eu, que existe aí Deus, que existe os santos, que existe o orixás, e que está tudo interligado, e que se você não recorre a eles, infelizmente, tem momentos que a gente não suporta, né? Então, assim, vários momentos eu estive triste, eu estive desmotivada, eu estive chorosa, sem acreditar, e a fé que dá esse regozijo, né, de levantar e dizer assim, não, minha filha, vá, que eu tô aqui abrindo o caminho, você vai seguindo. Mais ou A menos isso fé, aí. a fé não costuma falhar, ela não falha mesmo. Deixa então para a gente uma mensagem para essas mulheres que estão te ouvindo. Eu sempre costumo dizer que é, ser mulher e arcar, né, com a necessidade e com arcar, que eu falo, porque é uma coisa mesmo que você precisa ter feito. Arcar com a necessidade de realizar os seus sonhos requer muita fé, requer muita resiliência, requer muita força de vontade e ação. E às vezes a ação não é você fazer uma coisa absurda, são pequenos passos que você vai realizando e as coisas vão acontecendo. Porque no meio do nosso caminho, enquanto mulher, tem várias pedrinhas que a gente precisa ir quebrando, que a gente precisa ir contornando, até conquistar o nosso objetivo, mas que a fé, ela faz com que isso realmente se torne realidade, né? É a fé que coloca as pessoas certas no nosso caminho, é a fé que abre a porta para aquele emprego dos sonhos que você estava precisando e que, de alguma forma, você conseguiu estar lá dentro.
É a fé que vai fazendo com que você se levante mais uma vez e tente de novo aquela portada que ele te levou na cara. É a fé que faz você passar por aquele dia difícil sem se desmotivar e sem cair no abismo, né? Porque os abismos pra gente, pra nós que somos mulheres, eles estão aí todos os dias. É o abismo que a gente fala muito pouco mais da subordinação, do relacionamento abusivo, o abismo da, da necessidade de você criar o seu filho sozinha e se submeter a muitas coisas para conseguir fazer isso. Então, assim, é a fé que ele tira desse abismo. É a fé que faz você contornar, é a fé que faz você viver o extraordinário, né? Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. E nós somos capazes, apesar da dificuldade que a gente enfrenta todos os dias, nós somos capazes de abrir portas e de realizar aquilo que a gente deseja. Isso eu não tenho dúvida. Ai, que coisa linda! Como é bom te receber aqui. Eu estou muito, muito feliz. E aqui a gente sempre vai terminar com um ritual de fé. Vamos juntas inspirar, segurar e soltar. Esse é o nosso maior ato de fé na vida. A gente inspira e solta. Nosso maior ato de fé na vida. A gente nunca acha que o ar não vem depois, a gente não pensa se ele vem ou se ele não vem, mas a gente confia. E é isso que eu desejo para você que nos assistiu até aqui. Confia na vida, assim como você confia na sua respiração. Agora é hora de levar toda essa energia para o seu dia a dia e depois contar para a gente como você recebeu esse nosso papo aqui. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou do papo com Débora, coloca perguntas para ela, se você quiser que ela responda. Enfim, nos mande o seu feedback. A gente está ansiosa para ouvir vocês também e receber as suas mensagens, porque essa é uma comunidade vibrante de mulheres que se apoiam e se empoderam. Então, vamos juntas. Na próxima semana temos mais uma mulher sagrada falando de crescimento e transformação. Até a próxima. Gratidão, minha amiga, por ter estado aqui conosco. Que agradeço, amiga. Agradeço o espaço, agradeço a conversa, né? Que, aliás, são várias. Essa daqui é só um ponto, um marco, mas, assim, várias conversas enriquecedoras. Também é um ponto de fé para mim, né? Toda vez que a gente tem aí as nossas conversas e que eu acompanho também assim, os seus conteúdos na rede social, é uma motivação para mim, é um sinal de que os sonhos são possíveis de ser realizados e que a gente pode mudar de rumo sempre, quantas vezes quiser. Sempre. Sigam Débora, vou deixar a arroba dela aqui embaixo, hein, gente? Espero vocês na próxima. Um beijo em todas e até a próxima!